Só um minutinho, pessoal. Estamos com um probleminha para iniciar aqui a transmissão ao vivo. Estou fazendo a segunda tentativa. Bom, então parece que hoje não vai dar certo fazer a transmissão ao vivo. Depois nós faremos a transferência do arquivo gravado no meu computador para a página, o canal do YouTube do CAT. Então, senhoras e senhores, estando no horário regimental, em substituição ao presidente do Conselho, Dr. Lidilone Bento, eu declaro aberta esta sessão da primeira Câmara do Conselho Superior do dia 9 de setembro. Vamos dar andamento aí aos trabalhos, começando pelo item 3, excepcionalmente, pelo item 3 da pauta. Então, eu vou anunciar o recurso da Fazenda Pública e do contribuinte para o Conselho Superior número 1653, em que são sujeitos passivos distribuidora de bebidas Ovidio Limitada e, na condição de solidários, Braz Antônio Ovidio, Ceolim e Ceolim Limitada, EPP, e Wilson Luiz Ceolim. O advogado desse processo é o Dr. Jales Barbosa da Silva Júnior, que não se faz presente. O representante da Fazenda Pública é o Dr. Rafael, e o relator, a quem eu peço que, assim que tiver condições de proferir o seu relatório, é o Dr. Marcos de Faria. Por favor, Dr. Marcos. Bom dia a todos, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores... Senhor presidente, pela ordem, desculpa, doutor Marcos. Me parece que tem um representante a menos do fisco, eu estou errado nas contas? Acho que eu sairia, né? Um minutinho. Muito bem, doutor Marcos. Doutor André, só um tantinho. Isso. Hoje nós vamos fazer as votações todas com 8 conselheiros. Isso aí, doutor André. Sou eu, então, antes do relator? Antes do relator. Tá, obrigado, vou desligar meu vídeo aqui. Obrigado. Desculpa, doutor Marcos. Continuando então, bom dia a todos, novamente, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, representante fazendário, doutor Rafael, secretária Ana Carolina e demais que participam desta sessão. A descrição do fato é que, na condição de substituto tributário, realizou saída com destino ao Estado de Goiás de mercadorias elencadas no anexo 8º do Decreto 4.852/97, sem efetuar o pagamento do ICMS, substituição tributária, pelas operações posteriores, conforme o demonstrativo e documentos anexos. Em consequência, o remetente como substituto tributário, o adquirente e os administradores, como solidários, devem pagar o tributo na importância de R$ 188.553,59, juntamente com as combinações legais. A capitulação da infração foi nos artigos 45 e 51, parágrafo 3º do CTE, combinado com artigos 32, parágrafo 1º e 35 do RCTE. A penalidade no artigo 71, inciso 3A do CTE, com redação da Lei 17.917/2012. É feita uma descrição complementar da ocorrência, constando que o contribuinte praticou ou concorreu para a prática de crime contra a ordem tributária, e informando as instruções normativas utilizadas para a determinação da base de cálculo. Registra-se ainda que não foi concedido crédito de ICMS normal, pois não há destaque do mesmo nas notas fiscais. Informa que a mídia digital anexa contém 4 anexos, os quais especifica.
Regularmente intimado, comparece aos autos onde apresenta impugnação em primeira instância o sujeito passivo principal, substituto, e os solidários Braz, Antônio Ovídio e Seolim Limitada. Já o sócio da empresa substituída é declarado revel conforme termo as folhas 24. Em seu recurso, o autuado principal e seu sócio solidário alegam nulidade por insegurança na determinação da infração e, no mérito, pugnam pela improcedência do auto. Já a empresa substituída, rolada como solidária, limita-se a afirmar que a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS é da remetente fornecedora da mercadoria. Ao final, são apresentados os seguintes pedidos pelo sujeito passivo principal. Preliminarmente, primeiro, exclusão do solidário por ilegitimidade passiva nos termos do artigo 135, inciso 3 do CTN. Segundo, nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração ante a ausência de auditoria e de demonstrativos para apuração do crédito. Terceiro, caso superada essa nulidade, a conversão do feito em diligência para uma revisão fiscal conforme procedimentos ditados pelo Manual de Procedimentos Fiscais. No mérito, seja julgado improcedente o auto de infração com exclusão dos autuados e responsabilização exclusiva do substituído tributário. Da análise do recurso, o julgador singular recusou o pedido de diligência por falta de sustentação fática da argumentação apresentada que pudesse justificar uma revisão fiscal. Afastou a nulidade por insegurança na determinação da infração, uma vez que a mesma encontra-se bem fundamentada e com farta documentação probatória. Recusou a exclusão da lide do sujeito passivo principal e solidários e, no mérito, julgou procedente o lançamento. A empresa Seolim Limitada e o sócio Wilson Luiz Seolim não compareceram em segunda instância e foram declarados peremptos. Já o sujeito passivo principal e o sócio Braz Antônio Ovídio apresentam recurso voluntário onde alegam, primeiro, ilegitimidade passiva, segundo, insegurança na determinação da infração e, por consequência desta, terceiro, cerceamento ao direito de defesa. Ao final, requereram a exclusão do autuado e do sócio solidário do polo passivo e, no mérito, que fosse julgado improcedente o auto de infração. A primeira Câmara do CAT, na análise do recurso, decidiu por unanimidade de votos rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica arguídas pela autuada, por erro na identificação do sujeito passivo, por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação da infração. Por unanimidade, rejeitou a preliminar de exclusão do solidário Braz Antônio Ovídio da lide, arguída por ele mesmo. Por unanimidade de votos, acolheu a preliminar de exclusão do sócio solidário Wilson Luiz Seolim da lide, arguída pelo relator. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheceu do recurso, negou-lhe provimento e confirmou a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Intimada, a Fazenda Pública interpôs recurso ao Conselho Superior, pedindo a reforma da decisão cameral apenas e tão somente para a reinclusão na lide do solidário Wilson Luiz Seolim. Por sua vez, o autuado principal, juntamente com o sócio solidário, apresentam recurso voluntário ao Conselho Superior, onde reitera o que apresentou na instância cameral, nada de novo trazendo ao PAT, sequer mencionando ou argumentando sobre a admissibilidade do recurso, haja vista a decisão cameral por votação unânime em todos os quesitos. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marcos. Então, doutor Marcos, só para fazer a anotação aqui, tem os pedidos de reinclusão do solidário Wilson, feito pela Fazenda Pública, tem o pedido de exclusão do solidário Braz pelo sujeito passivo, é isso mesmo? Sim, mas em primeiro lugar temos que verificar a admissibilidade do recurso do sujeito passivo, né? Ok. Porque a decisão geral foi unânime e, do meu ponto de vista, não tem como ser admitido. Ok. Então, seria a admissibilidade do recurso do sujeito passivo e o pedido de reinclusão do solidário Wilson formulado pela Fazenda Pública. Também pela admissibilidade e esse pedido, né? Também a admissibilidade dos dois, né? Isso. Ok. Então, doutor Rafael, pelo prazo de 10 minutos, por favor. Bom dia, senhor presidente. O áudio está ok? Estou sendo bem ouvido? Sim, perfeitamente. Obrigado. Bom dia, senhores conselheiros, colegas representantes, demais espectadores, senhora secretária de Câmara. Cumprimento primeiro o doutor Marcos pelo relatório bastante detalhado e objetivo, é claro, acerca do caso que está sendo julgado aqui. Partindo direto para a manifestação da Fazenda Pública, em relação ao recurso do sujeito passivo, senhores conselheiros, em sede de preliminar, conforme já apontou, né, indicou o doutor Marcos, a RF, a representação destaca
que o recurso ao Conselho Superior é idêntico à peça defensória apresentada à Câmara Julgadora, sendo que não foram cumpridos os requisitos previstos na lei processual para admissão do recurso, tendo em vista que a decisão cameral se deu por unanimidade. Então, neste sentido, a manifestação da Fazenda, senhores conselheiros, é de que o recurso voluntário do sujeito passivo não deve ser reconhecido, não deve ser conhecido. Já com relação ao recurso da Fazenda Pública, em sede de preliminar, falando da admissão, né, conforme mencionado anteriormente, a representação apresentou o recurso, a partir das folhas 122, pedindo, conforme dito pelo senhor relator, a reinclusão do coobrigado excluído pela Câmara Julgadora, Wilson Luiz Ceolim, que é sócio administrador da empresa destinatária das mercadorias, Ceolim e Ceolim Limitada EPP, que também é coobrigada no presente parte, nos termos do artigo 35 do anexo 8 do RCTE. Bom, a decisão cameral foi por unanimidade para a exclusão do coobrigado e a representação fazendária nos termos do artigo 41, inciso 2, alíneas A e B, item 1 da linha B, apresentou o recurso juntamente com o acórdão paradigma e alegou e vai demonstrar agora a contrariedade à LTE pela decisão da Câmara Julgadora. Segundo o que consta no recurso, a decisão cameral foi contrária ao que estabelece a legislação, especificamente no artigo 45, inciso 12 do CTE, pelo qual é responsável solidário com o contribuinte, pessoa jurídica, a pessoa dos acionistas, controladores, diretores, gerentes, administradores e representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem. O acórdão paradigma, aliás, vou continuar a redação aqui, que é a parte mais importante para o mérito do recurso da Fazenda Pública. Na leitura do 45.12, continuando, dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis, certo? Quanto ao acórdão paradigma, a própria Câmara Julgadora, por maioria, decidiu manter no polo passivo sócio administrador da empresa adquirente de mercadoria sujeita à substituição tributária sem a retenção do imposto. Então, a Fazenda Pública trouxe aos autos, para cumprir o requisito processual, um acórdão da própria primeira Câmara Julgadora, que não foi reformado, que trata de matéria idêntica e pela qual a Câmara Julgadora manteve no polo passivo sócio administrador de empresa destinatária. Portanto, a gente está falando de matéria idêntica aqui. E nesse parte, de uma forma distinta, a Câmara Julgadora excluiu o sócio administrador da empresa destinatária. Em contrariedade ao que dispõe o dispositivo referido, né? O que dispõe o artigo 45, inciso 12 do CTE. O argumento, senhores conselheiros, do voto cameral vencedor foi o seguinte: embora a adquirente goiana deva ser colocada como solidária em relação ao imposto devido por substituição, não há espaço para a responsabilização em segundo grau do sócio-diretor da empresa, de quem não se pode reclamar em termos objetivos de ação ou omissão atrativa da responsabilidade. Isso foi o que disse o relator do processo no julgamento cameral. Só, senhores, todos sabem aqui que a pessoa jurídica é uma ficção da lei, né? Suas vontades são manifestações dos seus administradores. Da mesma forma, suas omissões são decorrência de faltas, tanto são de faltas dos seus administradores, caracterizada na culpa, tanto em elegendo como em vigilando. É uma afirmação que eu sempre faço aqui. E assim, a título de exemplo, eu vou mencionar para os senhores conselheiros aqui duas questões de outro ramo do direito, especificamente de reparação civil. Então, resguardadas as devidas diferenças, é só para apresentar uma tese jurídica, senhores conselheiros. O artigo 932 do Código Civil afirma o seguinte: são também responsáveis pela reparação civil, inciso 3, o empregador ou comitente por seus empregados serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir. Bom, sobre o assunto, o STF também já se manifestou em súmula, de número 341, afirmando que é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. Então, senhores conselheiros, conforme apontamos aqui, com a devida vênia, resguardadas as diferenças entre responsabilidade civil e responsabilidade tributária,
a Fazenda observa aqui a similaridade do argumento jurídico que nós estamos propondo ao caso aqui, pelo qual a sociedade e o seu administrador devem responder pelos atos culposos de seus funcionários ou empregados. Lembrando que, não obstante tais argumentos, a plena subsunção da solidariedade em questão aqui do processo ao artigo 45.12. Então, assim, a redação do inciso 12 é clara, fala de atos praticados ou da omissão que praticarem. No mínimo aqui, o sócio administrador da empresa destinatária tem que ser mantido no polo passivo em razão da responsabilidade dele, no mínimo culposa, em relação à falta de recolhimento do tributo. A representação observa que essa empresa destinatária iniciou suas atividades em 2004 e tem como atividade econômica preponderante o comércio de bebidas e está localizada próxima à fronteira com o estado do Mato Grosso do Sul. Então, senhores conselheiros, é razoável presumir que esta não tenha sido a sua primeira aquisição de mercadorias no estado vizinho. Também é razoável presumir que o sócio administrador devesse se inteirar de possíveis obrigações tributárias pertinentes ao ICMS substituição tributária. Então, senhores conselheiros, já finalizando, por todo o exposto, a representação pede que o recurso do sujeito passivo não seja conhecido. Quanto ao seu próprio recurso, a representação pede que seja conhecido e provido para a reinclusão do coobrigado Wilson Luiz Ceolim, sócio administrador da empresa destinatária das mercadorias no polo passivo da lei tributária. É isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Rafael. Então, eu pergunto se há necessidade de realização de conferência. Eu quero fazer uma pergunta. Pois não, doutor. Na relatoria do doutor Marcos, eu não captei se no recurso último ao pleno, ao Conselho Superior, o sujeito passivo trouxe algum fato novo, como no caso aconteceu com a representação fazendária, ou algum acordo paradigma para justificar o seu pleito, uma vez tendo sido, por unanimidade, o julgamento cameral. Eu não captei quando o doutor Marcos falou. Então, faça a pergunta a ele. Ele não só não apresentou, como apenas copiou e colou o recurso anteriormente apresentado, tá? Não houve nenhum fato novo, nenhum atendimento aos requisitos e pressupostos de admissibilidade do artigo 41. Muito obrigado, doutor Marcos. Estou satisfeito. Doutor Marcos, então, o senhor está arguindo a inadmissibilidade do recurso do sujeito passivo, contribuinte. Sim. E da Fazenda Pública, não. Bom, se me permitir, senhor presidente, quanto ao recurso do contribuinte, tendo em vista que o mesmo não apresentou o acórdão paradigma com decisão divergente, não apontou disposição expressa da legislação tributária contrária à decisão cameral, não apresentou provas incontestes, novas ou constantes dos autos, enfim, não atendeu nenhum dos pressupostos de admissibilidade do inciso 2 do artigo 41 da Lei 16.46909, não conheço do recurso, votando, obviamente, pela inadmissibilidade do mesmo. Já quanto ao recurso da representação fazendária, entendo que a decisão cameral não contraria nenhuma disposição expressa da legislação tributária, contudo, com relação ao acordo apontado, apesar de algumas pequenas diferenças, uma vez que nele trata-se de produtos eletrônicos e ICMS destacado e recolhido a menor, aqui trata-se de bebidas e o ICMS sequer foi destacado, mas tratando-se de matéria, da mesma matéria, mercadorias sujeitas à substituição tributária, e o acordo com decisão divergente, entendo como paradigma, o que me leva a conhecer do recurso fazendário. Então, estou arguindo a inadmissibilidade do recurso do sujeito passivo e a admissibilidade já foi arguido na pergunta fazendária. Muito obrigado, doutor Marcos. Então, eu já vou encerrando a fase de conferência, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida. E aí, já contando o voto do doutor Marcos em relação às questões preliminares de admissibilidade, né? Então, o doutor Marcos inadmitiu o recurso do contribuinte e admitiu o recurso da Fazenda Pública. Então, já vou tomar os votos a partir de agora. Então, peço ao doutor Simon, em seguida, como se pronuncia em relação às admissibilidades, apenas. Eu acompanho o conselheiro relator.
E faço só uma observação rápida, senhor presidente, em relação à manifestação da representação fazendária sobre a responsabilização do empregador por atos praticados pelo empregado no exercício do trabalho. Essa é uma teoria de responsabilização que reforça mais ainda que quem age é a empresa, né, não as pessoas físicas. Então, você pega uma situação em que tem um acidente de ônibus causado por uma imprudência do empregado ou funcionário, quem responde não é o empregado, é a empresa, porque quem age é a empresa, né? Então, essa visão de que quem age são as pessoas físicas é um equívoco. Quem age é a pessoa jurídica, a sociedade. Ela tem responsabilidade própria e tem personalidade jurídica apartada da pessoa física. Isso é uma construção do direito societário. Da mesma forma, eu venho comentando, débitos do Estado de Goiás não são imputados ao seu governador, aos secretários, servidores e tudo mais. Quem age é o Estado, né? Então, só essa observação e acompanhando o conselheiro relator. Ok, obrigado, doutor Simão. Em seguida, doutor Vitor. Bom dia a todos, né? Parabenizando o conselheiro Marcos pelo profícuo estudo que ele fez. De fato, o recurso do contribuinte não traz nada novo, né? As decisões, a decisão cameral afastou todas as questões que foram suscitadas por unanimidade de votos, né? Teve ali algumas preliminares, né? Teve o próprio pedido do sujeito passivo. Todas as questões foram afastadas de forma unânime. Então, não há reparos a fazer quanto à inadmissibilidade do recurso do contribuinte. Eu acompanho o conselheiro relator. Também eu acompanho, quanto ao recurso da Fazenda, de forma curiosa, né, nós temos uma decisão divergente da mesma Câmara que produziu a decisão nesse processo, no mesmo ano, com os mesmos personagens, né? Então, quem mudou o seu voto na oportunidade foi o coordenador, o conselheiro Jorge, que nesse processo que nós estamos julgando, votou excluindo o solidário, mesma situação, e naquele processo ele desempatou pela inclusão, né? Inclusive o conselheiro Jorge e o conselheiro Valdir, os dois que participaram da decisão, né? Então, realmente a decisão ela é divergente, né, da mesma Câmara, inclusive, com quase os mesmos personagens. Então, é válido o recurso da Fazenda quanto à admissibilidade. Para falar também quanto ao pedido da Fazenda, senhor? Não, por enquanto não, só admissibilidade. Depois a gente vai tomar o voto em relação aos pedidos. Apoio o relator em todos os quesitos. Obrigado, doutor Vitor. Em seguida, doutor André, por favor. Acompanho o relator em todos os quesitos. Obrigado, doutor André. Doutor Mário, em seguida, por favor. Acompanho o relator. Muito obrigado, doutor Mário. Doutor Emir, por favor. Acompanho o relator. Só um pedido pequeno. Eu tive a grata satisfação de ter sido o mandatário principal de uma empresa pública. Isso o conselheiro Simão deveria até ouvir, porque serve como qualquer tipo de esclarecimento. E herdei lá, quando assumi, uma dívida junto à União, Banco Central. E imediatamente fui intimado e tive bens bloqueados, a dívida passou a ser minha, dessa empresa pública. Então, foi difícil eu me desvencilhar juridicamente dessa situação, custou, mas existe ainda essa união empresa-pessoa, porque o senhor citou, inclusive, doutor Simão, o caso de que o contribuinte, o cidadão, não é responsável pela dívida do Estado. Mas nem sempre ocorre isso. Às vezes há uma confusão jurídica que precisa ser lá na frente, depois de muita luta, clarificada. Como foi que aconteceu comigo? Então, é a única assertiva e, no mais, acompanho o relator ipsilíteres. Muito obrigado, doutor Emir. Doutora Virgínia, por favor. Bom dia a todos. Eu acompanho o relator.
Obrigado, doutora Regina. Doutor Cícero, por favor. Relator. Muito obrigado, doutor Cícero. Então, já podemos ir adiante, né? Foi inadmitido o recurso do sujeito passivo e admitido o recurso da Fazenda Pública. Então, vamos votar a reinclusão do solidário Wilson. Doutor Marcos, por favor, como vota? Bom, senhor presidente, senhores conselheiros, com a devida vênia, vou divergir da representação fazendária, observando que a votação foi unânime em uma Câmara de maioria fiscal. O conselheiro relator fiscal foi quem arguiu a exclusão do solidário e, no seu acórdão, deferiu especial consideração a esta decisão, fundamentando-a bem, a qual gostaria de ler, justificando também com a mesma fundamentação o meu voto. Diz ele: entendo como equivocado o arrolamento do sócio-diretor da empresa destinatária como solidário pessoal quanto ao tributo ora reclamado. De se ver que a relação jurídica obrigacional referente ao imposto devido por substituição tributária vincula o substituto, sujeito passivo indireto, ao Estado de Goiás, sujeito ativo, de modo que o contribuinte substituído não participa desta relação jurídica. Assim, a única regra jurídica que impõe ao contribuinte substituído a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido pelo substituto tributário é a disposição contida no artigo 35 do anexo 8º do RCTE, o qual prevê expressamente, verbis, artigo 35, fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto devido por substituição tributária o contribuinte estabelecido deste Estado que adquirir mercadoria cujo imposto não tenha sido retido, em hipótese em que o adquirente obriga-se ainda ao pagamento de multa pelo mesmo devido dos juros e dos demais acréscimos legais. Bom, veja-se que a disposição normativa acima transcrita coloca como responsável o adquirente goiano, contribuinte substituído, quando não tiver sido retido o imposto devido por substituição tributária, caso dos autos. Todavia, esta responsabilidade imposta ao contribuinte substituído não alcança seus sócios, diretores ou gerentes. E se considerar ainda que, ao teor do artigo 45, inciso 12 do CTE, sempre invocado em matéria de responsabilização de sócios diretores, exige-se uma conduta do sócio responsabilizado consistente na prática de ato, na intervenção ou omissão a ele atribuída, conforme se depreende da parte final do mencionado inciso 12. Situação esta que não se configura nos autos, na medida em que não é possível se impor ao sócio da empresa adquirente a responsabilidade pela obrigação que deveria ser cumprida pelo remetente, substituto tributário. Assim, ao nosso ver, embora a adquirente goiana deva ser colocada como solidária em relação ao imposto devido por substituição tributária, que deixou de ser retido, não há espaço para a responsabilização em segundo grau do sócio-diretor da referida empresa, de quem não se pode reclamar, em termos objetivos, de ação ou omissão atrativa da responsabilidade, ausência da conduta exigida no artigo 45, inciso 12 do CTE. Desta forma, então, senhor presidente e senhores conselheiros, eu conheço do recurso da representação fazendária e, uma vez mais, peço vênia para não lhe dar provimento, votando pela manutenção da decisão cameral que, por unanimidade de votos, excluiu da lide o solidário, sócio da empresa substituída, o senhor Wilson Luiz Seolim. É como voto, senhor presidente. Bem, muito obrigado, doutor Marcos. Em seguida, doutor Simão. Presidente, só uma dúvida. Não seria o revisor o primeiro a manifestar após o relator ou segue essa sequência mesmo da numeração? É porque o revisor do doutor Marcos seria eu. Então, eu saí da minha cadeira para presidir e nós não temos o suplente do fisco. Então, aí acumula aqui dois seguidos, mas depois vai ter mais um outro, né? Não, perfeito. Não entendi. Não, eu acompanho o conselheiro relator, né? Não há, do meu ponto de vista, não há hipótese aqui de responsabilização do sócio nesse caso, né? E só reiterando até nos termos do que o doutor Emir falou, é um equívoco, né, colocar-o como solidário em relação a débitos, inclusive anteriores à gestão do senhor à frente dessa empresa pública, né? Então, tem havido essa confusão e que tem penalizado quem está na direção, seja empresa pública ou de empresa privada, né? Então, acompanho o relator. Obrigado, doutor Simão. Doutor Vitor, por favor. Esse artigo 35 do anexo 8 talvez seja um dos artigos mais pragmáticos que nós temos aí na legislação, né? Porque a gente percebe que é praxe do legislador, ou pelo menos de quem compila a legislação, colocar entre parênteses a matriz do artigo, né? Então, por exemplo, quando nós temos um benefício fiscal, se é de lei estadual, cita a lei, se é de convênio, cita o convênio. O artigo 35 ele não tem nenhum parênteses, né, indicando aí qual seria a sua matriz.
não ousaram colocar o artigo 45 do CTE. Né? É um fato curioso quanto ao artigo 35 do anexo 8. Né? Então fica aí uma pergunta no ar. Mas, de qualquer forma, ele é muito prático, né, nas situações em que as empresas que não têm vínculo com Goiás, como é o caso do processo, né, que não tem inscrição em Goiás, devem algum tipo de tributo para Goiás. Então, a forma mais prática de se cobrar esse tributo é de se cobrar do destinatário goiano, com inscrição, né, com estabelecimento fixo aqui em Goiás. Então, o artigo 35 ele serve nada menos que para essa finalidade, ou seja, cobrar o imposto que é devido para Goiás, de quem está mais próximo, no caso é o destinatário. Agora, fazer uma ilação do 35 com o 45 ao ponto de colocar também o sócio administrador da empresa goiana, né, já é assim, um alargamento em excesso do que, né, já poderia ser um âmbito de discussão do 35, da sua matriz, né? Presumir que o artigo 45 é a sua matriz, o que não me parece muito correto. Né? A doutrina também fala que o elemento que justifica a responsabilidade do sócio administrador é um elemento externo ao direito tributário. Né? A doutora Isabel Derzi fala justamente sobre isso, ou seja, não pode ser uma infração da lei tributária propriamente, né? Mas tem que ser uma infração externa, no caso o direito de empresa, o direito penal, né, o direito das sucessões, qualquer coisa que seja externa à norma tributária. Isso, inclusive, está veiculado em recurso repetitivo do STJ desde 2010. Né? Então, nos parece que esse alargamento do artigo 45, nesse caso, desse processo, não é uma possibilidade. Então, essa responsabilidade do 35 ela é residual. Né? O artigo 35 de decreto não parece, pelo menos no primeiro momento, ter sua matriz no 45. Então, eu penso que assiste total razão ao conselheiro relator. Obrigado, doutor Vitor. Em seguida, doutora Andréa. Bom, eu voto como relator, muito bem justificado pelo conselheiro Simão e pelo conselheiro Vitor. Obrigado, doutora Andréa. Doutor Mário, por favor. Bom dia a todos. Eu vou abrir uma dissidência aqui, porque eu tenho um entendimento diferente. É responsabilidade da empresa recolher esse ICMS substituição tributária, que não foi recolhido no momento que foi remetidas as mercadorias para ela, e, consequentemente, né, a partir do momento que não foi recolhido esse imposto, isso foi sob a gestão do sócio administrador. Eu entendo sim que está caracterizada a responsabilidade dele, então eu conheço do recurso para manter o sócio na lide. Muito obrigado, doutor Mário. Doutor M. César, por favor. Com o relator. Muito obrigado, doutor M. César. Doutora Virgínia. Bom, eu também vou acompanhar a divergência que foi explicada pelo conselheiro Mário, entendendo da seguinte forma, que a indicação dos diretores e administradores da pessoa jurídica, no caso aqui o solidário aqui, que foi arrolado como solidário o sócio da empresa destinatária, né, adquirente, ela não exige os mesmos requisitos da sujeição passiva na condição do contribuinte. Na verdade, aqui o Estado e a legislação, quando assim dispõe, ele tem tão somente aqui a indicação de que esse solidário responde, né, ao menos por culpa, com relação a essa aquisição onde não foi feita a retenção. Substituição tributária, nós sabemos que é o imposto que é calculado com relação às operações posteriores. Ao não destacar esse ICMS, tanto o sujeito passivo substituto como substituído nesse caso aqui, ele tem interesse no fato gerador aqui. E a empresa não age especificamente sozinha. Aqui nós sabemos que trata-se de mercadoria da substituição tributária, que se trata de bebidas. Então, indiretamente,
diretamente, o fato gerador está relacionado basicamente com o substituto, mas indiretamente o substituído, ele acaba se beneficiando, né? Porque essa aquisição, ela se torna menos onerosa. Então, ele também tem essa obrigação do recolhimento desse imposto, entendendo aqui que o Estado aqui visa tão somente garantir a cobrança desse imposto, e nesse sentido, o substituído também, né, participou aqui indiretamente e teve interesse nesse fato gerador. Nesse sentido, eu acompanho o conselheiro Mário, a divergência, entendendo aqui que caberia, sim, tendo em vista que trata-se de mercadoria da substituição tributária, o sujeito passivo aqui, o substituído, né, deveria ter feito esse recolhimento que não foi efetuado pelo substituto, né? Então, o Estado vem cobrando aqui, arrolou o solidário como solidário, então, eu entendo que ele deve, o recurso da Fazenda deve ser admitido para reincluir esse solidário na lide. Muito obrigado, doutora Virgínia. Doutor Cícero, por favor. Na relação de substituição tributária, nós temos dois contribuintes. Nós temos o contribuinte substituto e o contribuinte substituído. Então, o inciso 12 lá fala com o contribuinte acionista e tudo. Então, ao meu ver, a situação se enquadra, sim, lá no 45, inciso 12, porque o adquirente da mercadoria aqui é contribuinte, ele é o contribuinte da futura operação que vai realizar, ele apenas foi substituído dessa operação. Então, há sim aí um interesse comum na situação, e nesse sentido acompanho o conselheiro Mário. Muito obrigado, doutor Cícero. Então, agora já temos condições de proferir o resultado do julgamento desse processo. Nesse sentido, a primeira Câmara do Conselho Superior, pelas suas conselheiras e conselheiros, acordam rejeitar, inadmitir por unanimidade de votos o recurso do contribuinte ao Conselho Superior e admitir por unanimidade de votos também o recurso da representação fazendária para este Conselho. E, no quesito da reinclusão do solidário Wilson, decide negar provimento ao recurso da Fazenda Pública por maioria de votos. Foram vencidos os conselheiros Mário, Virgínia e Cícero. Este é o resultado para o julgamento desse processo. Dando andamento aos trabalhos, vamos então agora atender ao doutor Rui, né? Pedimos que ele coloque o seu vídeo aí ativo. Vamos fazer a recomposição aí da mesa, né? Para fazer a votação dos itens 1 e 2. Neste processo, o doutor José Eduardo já está por aqui conosco. Doutor José Eduardo. Então, o doutor José Eduardo é o relator desses dois processos, né? E quem vota neles, um minutinho aqui para a gente pegar as pautas. Voto neles de Eduardo, Simão, Vitor, Andréa, Mário, M. César, Virgínia e Cícero. Né? Então, de novo, o doutor André fica fora para garantir a paridade. Né? Então, vamos anunciar. Doutor Rui, são os dois processos, item 1 e 2, né? Exatamente. Vamos começar pelo item 1. Então, vamos anunciar aqui o representante do doutor Carlos Augusto, né? Ok. Então, o recurso do contribuinte para o Conselho Superior, número 1651 de 2020, em que são sujeitos passivos, Caravana Decoração Limitada e, na condição de solidário, Júlio César da Cruz. Advogado que se faz presente é o doutor Rui José da Silva, representante da Fazenda Pública, o doutor Carlos Augusto, e o relator, a quem eu peço que profira o seu relatório assim que tiver em condições, é o doutor José Eduardo Firmino Mauro. Senhor presidente, pela ordem, eu quero pedir vista os dois processos, os dois primeiros da pauta, de preferência para após o dia 23 de setembro. Pois não, então eu pergunto aí o doutor Rui, o doutor Carlos e o próprio doutor José Eduardo, relator, que data aí
dia 23 de setembro, então, em setembro ainda só temos 24 e 25, porque no dia 28, 29 e 30 nós não temos sessões do Conselho Superior. Aí ficaria para outubro. Mas é dia 24, não pode? Dia 24. Fica adequado para vocês? Eu preferiria 23, 25, 28 ou 29. 28 e 29 não pode, não tem sessão do Conselho Superior. Ah, sim, tá certo. Então 23 e 25, porque 24 eu tenho na segunda consulta, seria melhor na primeira, 23 e 25. Para mim é diferente. Doutor Rui, que dia fica adequado? Tem problema, pode ser também. Vamos então, sim, dia 25 atende o critério do doutor Vitor. 25 depois do dia 23. Vamos marcar para o dia 23 e 25, então? Pode ser. Ok, doutor? Sexta-feira? Sexta-feira, 25 de setembro. De acordo? Então, os dois processos saem com vista para o conselheiro Vitor para o dia 25 de setembro. Horário mesmo, presidente? É o mesmo horário. Então, aí o senhor receberá também o link para a sessão da mesma forma. Ok? Ok, perfeito. Doutor Rui, se quiser ficar conosco, é um prazer, né? Basta apenas que desligue o vídeo e o microfone, se quiser assistir a sessão até o final. Nós agradecemos a sua participação aqui conosco. Presidente, até gostaria. O problema é que os afazeres são muitos também daqui. Fique à vontade. E gostei muito porque esse julgamento que vocês devem concluir agora é uma matéria que me interessa muito. Inclusive, eu vou até dar uma olhada no acordo depois para a gente futuramente debater. Muito obrigado, bom trabalho a todos. De qualquer forma, doutor Rui, o vídeo desse julgamento vai ficar no YouTube. Então, se o senhor não puder agora ou depois, o senhor tem chance de acompanhar. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Abraço a todos. Então, dando continuidade aqui aos trabalhos, vamos fazer o item 4 da pauta. É um processo em que a relatora é a doutora Virgínia. Esse processo, vamos ver quem vota, não é? Então, um minutinho só, por favor. Nesse processo votam a Virgínia, André, Cícero, Marcos, Simão, Vitor, Andréa e Mário. Então, o doutor Emi, para que seja garantida a paridade, não vota nesse processo. Então, vamos anunciar aqui o recurso do contribuinte para o Conselho Superior, número 1654/2020, em que é sujeito passivo Eletrozema S.A. Relatora é a doutora Virgínia Pereira de Menezes, a quem eu peço que, quando tiver em condições, por favor, profira o seu relatório. Okay. Bom, novamente, bom dia a todos, bom dia, secretária, senhor presidente, conselheiros e as pessoas que nos assistem pelo YouTube. A acusação desse processo é que o sujeito passivo, Eletrozema, realizou saída de mercadorias com débito a menor de ICMS. O período foi de fevereiro de 2013 a maio de 2016. Isso decorrente de utilização de alíquota menor que a devida, saída sem destaque do imposto, redução de base de cálculo de mercadorias que não possuem o benefício, redução de base de cálculo maior que a devida e redução da base de cálculo em meses de inadimplência do imposto. E está sendo cobrado o valor de ICMS de R$ 17.486,81. O sujeito passivo, ele veio no processo em sede de primeira instância e apresentou a sua impugnação, alegou diversas questões, inclusive que as mercadorias estariam sujeitas ao regime de substituição tributária, que ela teria uma orientação de uma resposta de que as mercadorias teriam direito à redução da base de cálculo, várias mercadorias estariam relacionadas com o apêndice 5 do anexo 9 do regulamento, pois seriam destinadas a uso industrial e, conforme o parecer 29 de 2016, teriam direito à redução de base de cálculo. E pede ao final a improcedência do lançamento. A sentença declarou nulo o auto de infração por insegurança da determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. A Fazenda Pública interpôs recurso pedindo a cassação dessa nulidade, decidida pelo julgador singular,
aduzindo uma série de questões, dentre elas é que, com relação ao argumento do julgador, que embora conste no anexo 2, a tábua de dimensão, os autos, o julgador alega que não foram anexados os autos do relatório do sistema de arrecadação do sistema fazendário. Então, a representação vem rebatendo todas as questões que foram fundamentadas na sentença pelo julgador, e, ao final, esse processo foi julgado pela primeira Câmara, né? E o sujeito passivo apresentou, antes disso, as contraditas do recurso fazendário, pedindo a manutenção dessa sentença, e a primeira Câmara, por unanimidade de votos, conheceu do recurso de ofício, deu-lhe parcial provimento e acatou o segundo pedido da Fazenda Pública de afastamento das nulidades por insegurança na determinação da infração e por cerceamento do direito de defesa, e determinou o retorno dos autos à primeira instância para apreciação de toda a matéria. E aí, no final do voto, ela menciona que ficou prejudicar na análise do primeiro pedido de julgamento, conforme o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da lei processual. A representação veio aos autos, concordou com essa decisão cameral, conforme consta nas folhas 143. O sujeito passivo foi intimado dessa manifestação, dessa decisão, e apresentou esse recurso do sujeito passivo, na verdade, como uma peça denominada contradita, e esse recurso subiu a esse conselho, né? E nesse recurso ele pede uma série faz uma série de pedidos, né? E alega que a decisão deve ser mantida, né, da primeira instância, a decisão de nulidade. Então, ele alega que a sentença do julgador deve ser mantida, que a convalidação dos benefícios fiscais nos meses em que esteve inadimplente com o pagamento do ICMS, que ele pede a convalidação desses benefícios, né? Uma vez que o pagamento do Protege fora realizado dentro do prazo previsto na legislação e o pagamento do ICMS foi realizado antes do lançamento. Então, ele entende que deve ser convalidados os benefícios fiscais que ele utilizou. E o benefício fiscal de que trata o convênio ICMS 5291 foi prorrogado pelo Estado de Goiás, conforme prevê o decreto 9.307 de 2017. O artigo 112 do CTN reza que a lei deve retroagir em benefício do contribuinte, quando essa lhe for mais favorável, sendo que a empresa entende aqui que atendeu todos os requisitos necessários para que os benefícios sejam convalidados. A mercadorias usadas, com redução da base de cálculo prevista na linha B, do artigo 8º do anexo 9º do regulamento, e que a contradita da representação fazendária não deve ser acolhida, pois não apresenta fato novo e que foi apresentada apenas para cumprimento do dever de ofício por força do artigo 33, parágrafo único da Lei Processual 16.479 de 2009. Aqui eu quero destacar que quando a gente vai nos autos, nas folhas 152, a gente realmente verifica que o sujeito passivo foi intimado da decisão e ele foi juntado no processo, aqui consta o termo de juntada, de uma impugnação em primeira instância. Mas eu vou entender aqui que esse recurso que subiu ao Conselho seja realmente um recurso contra a decisão cameral, e aqui eu já vou, então, arguir a inadmissibilidade do recurso, tendo em vista que a peça, né, o recurso, não atende os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 41, inciso 2. Trata-se de uma decisão unânime, né? Essa decisão foi dado parcial provimento, né, acatando o pedido da Fazenda de afastamento de nulidade, e por insegurança e por cerceamento, e determinando o retorno dos autos à primeira instância. Então, nessa peça, o sujeito passivo não consegue ultrapassar nenhum dos requisitos previstos no dispositivo que eu mencionei, o artigo 41, inciso 2. Então, não apresenta nenhum acórdão, nem tampouco aponta contrariedade à legislação, nem apresenta provas. Ele apresenta, na verdade, argumentos meritórios que necessariamente somente poderão ser analisados após o retorno dos autos ao julgador singular, conforme foi determinado pela Câmara, né? Pois nenhuma análise do mérito ainda foi feita nesses autos. O julgador, a Câmara determina a análise de toda a matéria, né, para o julgador singular.
Então, eu já vou arguir aqui, já antecipo, né, a arguição de inadmissibilidade dessa peça recursal do sujeito passivo. É esse o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutora Virgínia. Eu queria aproveitar a oportunidade desse processo e do relatório muito bem feito, e já da antecipação do voto, ou seja, a arguição de inadmissibilidade e a antecipação do voto da doutora Virgínia, até para pedir à conselheira a doutora Andréia e aos demais conselheiros também, né? Só falei doutora Andréia porque é outra conselheira mulher, né? A doutora Andréia e os demais conselheiros, né? Então, e também a Fazenda Pública, que se não houver discordância, que a gente poupe a repetição de argumentos. Então, a inadmissibilidade do recurso favorece a Fazenda Pública, então não precisaria, se o doutor Rafael concordar, né? Assim também todos, né? Para a gente tentar tornar as nossas sessões um pouco mais rápidas. Então, a doutora Virgínia já apresentou bem a questão, um relatório primoroso, arguiu a inadmissibilidade, sustentou o seu voto já, antecipando toda a votação, porque a questão é simples. Então, eu gostaria de contar com a colaboração de todos, também da Fazenda Pública, nesse sentido. Então, se houver concordância, vamos simplesmente manifestar a concordância, sem precisar repetir argumentos. Obrigado. E desculpa se eu estiver assim, pedindo demais, sendo um pouco... Né? Vamos lá, então, doutor Rafael, por 10 minutos. Eu não vou usar o tempo todo não, senhor presidente. Estamos diante de uma questão processual aqui na visão da Fazenda Pública. Fazemos vênia, decisão singular, mas a manifestação do sujeito passivo, as folhas 147 e 148, não é um recurso ao Conselho Superior. Conforme dito pela senhora relatora, ele não trata de requisitos de admissibilidade, fala de questões meritórias que devem ser apreciadas pela Câmara. O nome da peça é contradita e é dirigida à Câmara Julgadora. Então, assim, já caminhando também, já está claro que o sujeito passivo não tinha intenção de recorrer ao Consup. Então, salvo melhor juízo, né, e conforme já adiantado pela senhora relatora, os autos devem ser remetidos de volta à Câmara Julgadora, né, para que seja feito o julgamento das questões meritórias relativas ao processo. Obrigado, senhor presidente. Antecipadamente já nos despedimos e pedimos licença para nos ausentarmos da sala. Obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Então, doutor André, por favor. Desculpa, há necessidade de conferência? Não, então, vamos fazer a tomada dos votos. A doutora Virgínia já deu o voto dela. Pergunto se tem mais algum acréscimo. Doutor André, então, por favor. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Otimizando a sessão e os votos, concordo plenamente com a conselheira relatora e voto com ela. Muito obrigado, doutor André. Então, eu pergunto aos demais, temos a relatora, o revisor e a Fazenda Pública no mesmo sentido. Eu pergunto se existe discordância entre os demais. Não havendo, então, podemos anunciar o resultado para este julgamento. A primeira Câmara do Conselho Superior decide, no julgamento do recurso do contribuinte para o Conselho Superior número 1654 de 2020, rejeitar, ou seja, não conhecer, por unanimidade de votos, o recurso do sujeito passivo a esse Conselho. Esse é o resultado para o julgamento desse processo. Vamos, então, dar continuidade aos trabalhos, encaminhando para o item 5 da pauta. No item 5 da pauta, eu estou impedido, então eu passo aqui a presidência do julgamento para o doutor Vitor. Vitor, com o senhor, me dê licença. Pois bem, vamos então passar o julgamento do item 5. É o recurso do contribuinte para o Conselho Superior 1655/20, em que é recorrente a Goiatuba Álcool Limitada. O relator é o conselheiro João de Moraes, em substituição ao conselheiro Emir. Já há uma notícia, ou pelo menos a menção no processo, de que o advogado não concordou com a sessão de julgamento virtual. É isso mesmo, né, conselheiro João? Presidente, doutor Vitor, exatamente, na página 480 do volume 2, há um pedido via e-mail do Antônio Balian, vem informando que não
a não concordância com o julgamento em sessão por videoconferência relativo à pauta publicada no dia 10/8/2020, referente ao processo em epígrafe. Nesse processo, para manter a paridade, o conselheiro Simão e a conselheira Andréia não participam. Então, os nomes não vão ser registrados aqui na ficha. Nós vamos votar com 6. É uma resolução simples, né? Não há muito o que fazer. Indago ao doutor Guilherme se há alguma ponderação quanto à saída em resolução. Doutor Guilherme? Senhor presidente, me desculpe que meu áudio estava desligado. Não, a representação fazendária não tem nenhuma ponderação a fazer e acompanho o encaminhamento a ser dado pelo adiamento. Obrigado. Ok. Então, o processo vai sair de pauta, né, por resolução, a não ser que haja alguma objeção de algum conselheiro, para ser pautado na sessão presencial. Então, esse é o resultado do julgamento. Eu retorno a presidência para o conselheiro Fábio. Muito obrigado, doutor Vitor. Então, vamos dar andamento aí aos trabalhos, né, para o último item da pauta, o item 6, o processo de relatoria do doutor Cícero. Representantes continua sendo da Fazenda Pública o doutor Guilherme, não é isso? O item 6 da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. A representação fazendária, ao analisar o processo, entende que, tendo em vista decisões do... Doutor Guilherme, deixa eu anunciar o processo. Eu só queria confirmar se o senhor é o representante. Desculpa, senhor presidente. Sim, eu vou anunciar o processo, então, se for necessário, antes do relatório do conselheiro relator, o senhor se manifesta, se não, pode aguardar o relatório. Ok, muito obrigado. Aí o senhor vê a oportunidade de acordo com a necessidade. Então, nesse processo também vamos votar com 8, né? Os votantes nesse processo são o doutor Cícero, Marcos, Simão, Vitor, Andréa, Mário, M. César e Virgínia. Senhor presidente. Oi. Eu estou impedido nesse processo. Está impedido nesse processo, doutor Mário? Isso, está na relação de impedimento ali. Então, nós vamos votar com 6, então. Aí, eu tinha anotado aqui que o doutor André não votaria e não vota também, então, a doutora Andréa. Que é isso, né? Não, peraí, um minutinho. O relator desse processo é o doutor Cícero, é o doutor André e o doutor M. César, que não votam. O doutor André vota sim. Por favor, doutor André, desculpa. O doutor M. César não vota nesse processo. Os 2 conselheiros anteriores ao relator. É o doutor André e o doutor M. César. Então, votam Cícero, Marcos, Simão, Vitor, André e Virgínia. Tá? Então, vamos anunciar aqui o processo. Então, anunciamos o recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior, número 1656 de 2020, em que é sujeito passivo Lumber do Brasil Representações Aeronáuticas Limitada. A advogada desse processo que nos faz presente é a doutora Maria Regina, e o representante da Fazenda Pública é o doutor Guilherme Lopes de Moraes, presente, e o relator, doutor Cícero Rodrigues da Silva, a quem eu peço que, quando tiver em condições, por favor, profira o seu relatório. Senhor presidente, questão de ordem nesse momento. Esse processo ele já se arrasta um bom tempo, fato gerador supostamente ocorrido em 2002, o recurso da Fazenda apresentado em 2009, e a partir da apresentação do recurso da Fazenda Pública, houve diversas decisões, inclusive
inclusive do Supremo Tribunal Federal, no tema 297, que se enquadra perfeitamente à matéria, ok? Cuja tese se aplica perfeitamente ao caso concreto. Então, a própria ação que tramitava no Tribunal de Justiça de Goiás, ela transitou em julgado. Então, a representação fazendária vem, nesse momento, abrir mão do recurso apresentado. E gostaria que essa nobre conselho entendesse pela procedência desse pedido. Obrigado. Retorno a palavra, presidente. Muito obrigado, então, doutor Guilherme, foi bastante oportuno. Então, não tendo recurso da Fazenda Pública, esse processo vai ser retirado de pauta, porque o que moveu ele para cá foi o recurso da Fazenda Pública, que a manifestação agora, que vai constar em ata, né? E também aí na certidão, é de que a Fazenda Pública abre mão do recurso, então não vamos fazer o julgamento desse processo. Será retirado aí com o despacho do presidente. Então, esse é o resultado, é o desfecho para o julgamento desse processo. Não tendo mais nenhum item da pauta, eu agradeço a presença de todos, desejo um bom dia de trabalho, né? Nós estamos apenas começando, né, o dia, e convoco a todos para a outra sessão amanhã, no mesmo horário. Então, eu peço para me retirar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Guilherme. Então, um bom dia a todos. Eu declaro encerrada a presente sessão.